Hoje é dia 6/4/2021, certo? E nós vamos hoje, pessoal, ter uma aula sobre minerais e rochas, tá bom? É um capítulo bem interessante, tá certo? Depois que nós falamos de todas as estruturas da Terra, vale a pena falar sobre as coisas que formam essas estruturas, né? Que são rochas, né? Então, o que são as rochas? As rochas, gente, nada mais são do que produtos consolidados da união natural dos minerais, certo? Os minerais se unem e formam as rochas. As rochas, gente, elas têm os seus cristais ou grãos constituintes bem unidos. Quando a gente pega uma pedra, olha, dá para notar que ela é formada de coisas que são bem unidas, tá? E ela tem aspectos das rochas, estruturas e texturas, certo? Gente, e os minerais, os que são? Eu acabei de falar. É um elemento ou composto químico sólido e cristalino encontrado naturalmente na crosta terrestre. Os minerais podem ser silicatos e não silicatos. Os minerais são os agentes formadores das rochas. Olha aqui, certo? Então vamos lá. As rochas, gente, elas podem ser classificadas quanto à origem. Elas podem ser sedimentares, que são fragmentos de outras rochas, detritos ou castros, precipitação química e materiais orgânicos, né, que formaram elas. Elas podem ser rochas magmáticas, magma, né, vem de vulcão, tá? Ela é proveniente da astenosfera, ou resultante da fusão de rochas da litosfera. E elas podem ser metamórficas. Elas são recristalização no estado sólido de rochas pré-existentes, aturação mineralógicas e texturais, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre as rochas ígneas ou magmáticas, tá? Elas são rochas formadas pelo esfriamento e solidificação de elementos endógenos, no caso, o magma pastoso, né? Elas são formadas através do magma, tá? E o exemplo de rochas, o que é o magma? É aquele leite dos vulcões, tá? E o exemplo desse tipo de rochas é o granito, o basalto, o diorito e o adesito, tá? Os exemplos de rochas magmáticas mais abundantes na crosta terrestre são o basalto e o granito, tá? O basalto é uma rocha vulcânica, formada pelo magma, de cor escura, resultante da solidificação de lavas em condição de arrefecimento rápido. Rocha constituída por vários minerais, geralmente de pequenas dimensões, textura afinítica. Os minerais essenciais do basalto, né, são os feldspatos, a piroxinas, as olivinas também estão presentes em muitos basaltos, tá bom? Tá aqui. As rochas, e nós temos também, gente, hoje iremos falar sobre as rochas sedimentares ou estratificadas. Elas são formadas a partir do material originado da erosão de qualquer tipo de rocha. Então, se a rocha sofreu uma erosão, aquele material dela vai formar outra rocha. E essas rochas são as rochas sedimentares, tá? A camada superior dela, gente, é a expressão sobre a camada inferior devido ao seu peso, consolidando e transformando-a em rocha. Rochas sedimentares incluem sedimentares clássicas, que são formadas pela decomposição de fragmentos de rochas pré-existentes, por exemplo, o arenito. As sedimentares químicas, que são formadas pela precipitação química de solutos, exemplo, calcário e agispicita, né? E as sedimentares orgânicas, que elas são formadas pelo acúmulo de substâncias orgânicas, tá? Exemplo delas são as tufas. As rochas sedimentares, gente, elas podem ser de fragmento de outras rochas já existentes, são as rochas detríticas, e elas podem ser rochas biogênicas, que elas são provenientes de materiais de seres vivos, tá? Substâncias dissolvidas na água, rochas quimiogênicas, tá bom? Então, esses são os dois tipos de rochas que nós estudamos hoje. Próxima aula nós estudaremos mais. Beijos e vamos para o grupo para a gente fazer uma atividade sobre as rochas.